Este cupcake do Mickey, gente, com 3 opções de decoração. Ele tem a carinha do Mickey dentro, gente. Coisa mais fofinha. E se vocês seguem a gente nos nossos snaps ou no Instagram, vocês já sabiam que a gente tinha feito essas coisas fofinhas. Ia ver essa receita no canal da Anne Reardon, How to Cook That. E é muito bom, eu adoro ela, uma australiana. E eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Então, sem mais delongas, quem quiser ver como fazer estes cupcakes, é só continuar assistindo o vídeo. A receita é fazer o brownie, que servirá de base para a carinha do Mickey dentro do cupcake. E para isso, você vai precisar derreter a manteiga, deixar ela esfriar um pouco e acrescentar o açúcar e depois a essência de baunilha e os ovos. Feito isso, é só misturar bem. Os ingredientes e quantidades para fazer essa receita vão estar lá no post do blog, que vai estar no box de informações, então é só clicar lá para ver tudo detalhadinho. Depois que a mistura estiver homogênea, é só acrescentar o cacau em pó, a farinha e o fermento. E o cacau em pó eu gosto de peneirar, porque ele sempre forma os carocinhos. Não façam igual eu e fiquem tentando mexer uma mistura grossa como um brownie com esse fouet. Usem uma espátula que você vai fazer isso muito mais rápido. E depois que estiver completamente misturado, é só colocar numa forma com papel manteiga. E o papel manteiga ele tem que sobrar dos lados para você tirar mais fácil. E é só colocar papel manteiga, não precisam estar com manteiga. Depois que a superfície tiver sido ajustada com a espátula, o brownie vai ao forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 30 minutos ou até que uma faca seja inserida no meio e saia limpa. Para desenformar o brownie, é só passar uma faca do lado que não tem o papel manteiga e puxar pelo papel manteiga que ele vai sair facilmente. Essa receita de brownie, a receita que vai estar no blog, é para fazer uma receita inteira. Para o centro dos cupcakes, você só vai utilizar meio brownie desse. Então, você vai pegar meio dele. E eu fiz uma receita inteira porque dá pra comer e esse brownie é muito, muito gostoso. Para a massa branca do cupcake, você vai colocar na bacia da sua batedeira a farinha, o açúcar e o pó royal. E a manteiga, ela tem que estar na temperatura ambiente. Como a velocidade baixa da minha batedeira ainda é muito alta, e se eu fosse ligar isso, ela voaria tudo farinha na minha cara, então eu pego uma colher e vou esfregando a manteiga dos lados da bacia e vou misturando até ficar numa consistência de farofa. Depois disso é só misturar os ingredientes líquidos, que são o leite, os ovos e a essência de baunilha, misturar entre eles e acrescentar na mistura de farofa em 2 etapas. E como a minha batedeira não tem velocidade baixa, estou acrescentando metade e misturando um pouquinho à mão. Quando a mistura estiver homogênea, é só desligar a batedeira e ela está pronta. Feito isso, é só pegar metade do brownie que foi feito anteriormente, esfarelar, acrescentar meia xícara da massa do cupcake branca e 1/4 de xícara de água e misturar. O jeito mais fácil de fazer isso é com as mãos mesmo. Eu estou utilizando uma forma para 12 cupcakes e essas forminhas de papel vermelhas de bolinha branca. Mas, se você não tiver essa forma, você pode pegar e colocar numa assadeira normal 3 ou 4 forminhas dessas de papel e montar o cupcake normalmente e levar para assar. E para montar o cupcake, você vai precisar colocar uma colher de sopa bem cheia de massa branca no fundo das forminhas e fazer uma bola com a massa de brownie e depois fazer uma cobrinha e juntar para fazer um círculo, uma circunferência para colocar em cima da bola que você já tinha feito. Eu acho que no vídeo dá para ficar bem explicadinho. Então, se você cortar o cupcake em qualquer direção, você vai ter a carinha do Mickey. E depois disso, é só colocar uma colher de sopa e dentro dessa tipo a coroa que você coloca em cima, você tem que colocar a massa. E não se preocupa se não cobrir toda a parte do lado, porque a massa vai crescer e vai tampar. Depois que você terminar de montar todos os cupcakes, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. No meu forno demorou 25 até eles ficarem prontos. Então, a partir dos 15 minutos, fica esperto. E esses são os cupcakes já frios e eles soltam facilmente da forma. Para a cobertura, eu escolhi fazer um ganache de chocolate branco. E para isso, eu utilizei creme de leite bate chantilly de 35% de gordura e nata. Para mim ter um creme de leite com aproximadamente 40% de gordura. E eu vou deixar as quantidades que eu usei de cada um lá no blog e o quanto você precisa da nata e do creme de leite normal. Se você usar um creme de leite com pouca gordura,
você vai acabar não conseguindo inserir ar na mistura e ele vai ficar o ganache normal. Para fazer o ganache, eu coloquei o chocolate branco no creme de leite, levei ao micro-ondas por 30 segundos, misturei 30 segundos, misturei, até que não sobrou mais nenhum pedacinho de chocolate sem estar derretido. Feito isso, o ganache precisa esfriar. Então você precisa colocar o papel filme tocando o ganache para que ele não forme uma crosta enquanto ele esfrie. Enquanto o ganache esfriava, eu fui preparar a decoração de Mickey. E para isso eu derreti o chocolate no micro-ondas, 30 segundos, mexi, 30 segundos, mexi. E eu estou utilizando 100 gramas de chocolate, um pouquinho mais com a temperagem. Se você estiver utilizando o chocolate real, não fracionado nem o hidrogenado, você vai precisar temperar. E para isso, enfie o dedo no chocolate, sinta se ele está na temperatura do seu dedo, você não sente o chocolate nem mais frio nem mais quente. Coloque um pedaço de chocolate grande até dentro da mistura, mexa. E quando você enfiar o dedo e o chocolate estiver frio, você sentir o chocolate mais frio que o seu dedo, você pega e retira o pedaço de chocolate e o seu chocolate está temperado. Para fazer os Mickeys, eu imprimi esse guia e vai estar lá no post do blog para vocês baixarem e conseguirem imprimir também. E aí eu só cortei um pedaço de papel manteiga para cobrir a minha folha e eu vou colocar o chocolate dentro de um saco para confeitar. E você pode utilizar um bico, mas eu só cortei a ponta mesmo. Antes de ir para os seus Mickeys, sempre teste se a espessura do fio está boa. Então, para fazer as carinhas, faça o primeiro contorno e depois preencha com o chocolate. E faça uma camada consideravelmente espessa, não faça muito fina, porque senão ele vai derreter. Principalmente se você estiver utilizando chocolate verdadeiro. E depois que você terminar de preencher, tem 2 jeitos de transformar em um acabamento mais suave. O primeiro é chacoalhando a folha, mas você perde um pouco da definição do contorno. E o segundo é com o palito de dente. E não se esqueça de fazer um cabinho de chocolate para você enfiar no cupcake. Uma outra dica é fazer mais carinhas do que você necessita, porque alguma pode quebrar. Então, se você tentar bater o seu ganache e ele não esbranquiçar e não aumentar em volume, você pode colocar ele um pouco mais na geladeira ou deixar ele esfriar um pouco mais. E aí você vai bater na batedeira na velocidade rápida por uns 5 minutos. O ganache vai esbranquiçar e aumentar de volume. Então, depois que você fez isso, você vai ter que deixá-lo na geladeira por uns 10 a 15 minutos para ele firmar mais, para que você consiga ter as linhas definidas. Para esse efeito do cupcake, eu estou utilizando o bico Pitanga, pode ser qualquer um. Eu estou utilizando um M da Wilton. E não faça igual eu, primeiro coloque o bico para depois tentar colocar sua cobertura. E aí é só você cortar o bico e cuidado para não cortar demais. Você sempre consegue cortar um pouco mais, mas você não consegue colocar um pouco mais de plástico de volta. Então é só encher o saco com a cobertura e você está pronto para decorar. Se a sua cidade tiver um clima frio, você vai conseguir decorar, sem problemas nenhum. Como na minha cidade o clima era muito quente, o calor da sua mão, ele não estava conseguindo manter muito bem as linhas do bico pitanga. Então eu coloquei no freezer, decorei e fui colocando direto na geladeira. E eu fui colocando no freezer por 1 minuto, decorando o cupcake, colocando na geladeira. Deu um pouco de trabalho, mas o ganache é delicioso. Para 2 das 3 decorações, você vai precisar o cupcake desse jeito. E cuidado para não deixar muito tempo na geladeira, porque senão você vai entupir o seu bico, porque ele vai endurecer. Então, você vai começar do centro, fazer uma espiral e aí subir e puxar para ficar a pontinha. Ele já estava amolecendo um pouco no final e a pontinha não ficou, mas é assim. E para decorar eu ralei um pouco de chocolate, para ficar as raspinhas de chocolate. É só você tirar o seu Mickey do papel manteiga, ele vai sair facilmente. E daí você pode deixar assim ou colocar um pouquinho de raspas de chocolate. E para a segunda opção de decoração, é só você pegar e colocar usar o Oreo como as orelhinhas do Mickey e você pode polvilhar com um pouco de chocolate. Se você não quiser colocar as bolachas inteiras, é só você pegar uma bolacha, retirar o recheio e colocar uma parte de cada lado para as orelhinhas. E aí eu estou polvilhando um pouquinho de confeito dourado que eu já tinha. A terceira opção é só você pegar um pouco de ganache, colocar em cima do cupcake e espalhar com a faca até ele ficar bonitinho. Então é só pegar uma carinha do Mickey e colocar em cima e cuidado ao pressionar para não quebrar. Gente, eles não ficaram a coisa mais fofa. Eu não sei qual que eu gostei mais. Eu achei que os 3 ficaram bem bonitinhos. Me contem qual que é o preferido de vocês. E agora é a hora que todo mundo espera, ver o meio.
E você fica super apreensiva porque você não sabe como está dentro. Então, mas deu super certo. E ficou bem a carinha do Mickey. Alguns ficou mais ou menos, outros ficou melhorzinho. Mas faz parte de quando você faz as coisas caseiras. Então foi assim que eu fiz esses cupcakes. E agora chegou a melhor parte, né, gente? Comer. E eu vou pegar um que tem mais cobertura. E eu vou pegar o bônus de chocolate. Ai, gente. Gente, ele fica muito gostoso porque tem o sabor do chocolate, né? Começando. Aí tem o da cobertura e o ganache como cobertura. Ele fica muito, muito, muito gostoso. Ele fica bem leve. É diferente, assim. Eu me apaixonei. Adorei muito, muito, muito. E aí tem a massa de bolo simples e o brownie no meio. Esses sabores eu acho que eles combinaram super, super bem. E fica muito, muito delicioso. Tem que fazer. Vale a pena. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, comentem o que vocês acharam. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!